Se vocês não tiveram conosco semana passada, nós começamos uma série em Gênesis. É interessante, né? Porque a gente costuma dizer, quando você assiste um filme e você... Normalmente, quando você está assistindo um filme na televisão, você pega o filme pela metade, né? Difícil você chegar lá, coincidir exatamente a hora que o filme começa. Então, você acaba assistindo uma parte e aí você sabe como o filme termina, mas você não sabe como o filme acaba. Sabe que tem um monte de crente que é assim, né? Sabe Apocalipse, sabe que Jesus vai voltar, como é que vai ser e tudo mais, mas não sabe como tudo começou. Então, a ideia nossa, inclusive, eu deixei de falar isso domingo passado, e eu gostaria de reiterar. A ideia é que vocês se animem a ler a Bíblia. E começando por Gênesis, né? Então, a gente vai fazer aqui uma série de Gênesis 1 a 11, e depois Deus dirá, que fala a origem de tudo, como tudo começou. E hoje eu queria compartilhar com vocês, a gente viu o capítulo 1 a semana passada, inclusive alguns reportaram que você falou muita coisa lá, porque hoje existe muita coisa que, nos últimos 100 anos, na verdade, a gente tem escutado muita coisa que faz com que aquelas palavras de Gênesis 1, que Deus criou assim, 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 parece história da carochinha, né? Parece coisa... Só que a gente mostrou, espero ter demonstrado semana passada, que a ciência ainda não conseguiu nenhuma narrativa melhor do que aquela, porque a teoria da evolução, muito linda, não tem nenhuma comprovação científica ainda, né? Ela é uma teoria legal, não vamos discutir isso aqui, mas é importante a gente saber que os cientistas, por mais que tentem, alguns demonstram, porque o que faz? O Big Bang, por exemplo, está caindo de moda, está sob júdice desde que se colocaram o último satélite lá, que é o James Webb, bonito nome, né? Ele foi colocado, acho que no começo do ano passado, no final de 22, e ele tirou umas fotos que derrubam o Big Bang, mas está todo mundo ainda... E agora? Né? Mas o próprio Big Bang, né? Alguém tinha que ter riscado o fósforo, como se brincava, né? Porque a origem de tudo, até hoje, como do nada surgiu tudo, a Bíblia tem uma tese, e essa tese que Gênesis mostra. E a ciência é legal, né? Porque a ciência é a prova, ela é a busca das coisas, certo? Até agora, tudo que a ciência conseguiu buscar, não conseguiu mostrar. E por fé, a gente crê que a ciência, por mais que ela avance, cada passo que ela der, ela vai comprovar que isso que Gênesis fala está correto. Amém? Por exemplo, a gente já passou isso, não quero me repetir, mas aquela sequência que fala lá, Deus criou primeiro os céus e a terra, depois tal, foi, cada coisa assim, está provado cientificamente que a origem, não importa como ela aconteceu naquela sequência. Amém? Então, isso nos dá a segurança de falar, esse é o Deus que a gente conhece, esse é o Deus que nos criou, esse é o Deus que te fez do ventre da tua mãe. Ele já conhecia o salmo que a gente leu a semana passada. Amém? E eu estou ousando chamar essa parte, a gente vai ver os primeiros 17 capítulos, do versículo 4 até o 17 do capítulo 2, e eu estou chamando a dizer um ato de amor, ousando dizer, ok? O detalhe da formação do homem. Então, te convido a ler Gênesis 2 a partir do versículo 4, a semana passada a gente foi até o versículo 3, que fala do descanso, né, do dia de descanso. A partir do versículo 4, o texto bíblico diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água de terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento.
E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Amém? Esse é o texto que nós vamos usar como base. Vamos orar para que o Senhor nos conduza nessa reflexão. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Alguns de nós estão em casa, nos assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um, mas fala ao nosso coração, nos faz desmembrar esse texto e ver por que nós podemos dizer que a criação, não só do homem, mas do universo, Senhor, foi um ato de amor teu. E por isso nós queremos que o Senhor nos inspire e nos ensine hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se é um ato de amor, eu queria fazer esse ato em 3 partes e depois uma implicação prática em função disso, né? E primeiro eu estou chamando o amor no preparo do ambiente. Eu tinha colocado lá o meio ambiente, isso que a gente chama, né? A natureza, tudo que existe nos céus e na terra. Amém? Então, hoje nós poderíamos chamar assim, mas na verdade, Deus prepara com todo o amor um lar perfeito para o homem. Amém? E a gente vai falar disso ao longo do caminho. Então, por que eu estou dizendo desse amor de preparo, né? Lá no versículo 4 que a gente leu, vamos lendo aqui algumas partes, né? Fala assim: quando o Senhor Deus fez os céus e a terra. Eu queria só fazer algumas paradas aqui. Se você nunca leu, se você ler depois Gênesis, você vai ver que no capítulo 1 fala: no princípio Deus criou. Está falando Deus, né? E aqui, então, está falando lá Elohim, que era a palavra, que é uma palavra plural, né? Porque Deus é plural, Pai, Filho e Espírito Santo, era a palavra que é usada lá. Mas aqui, além do Elohim, pela primeira vez, Moisés, que foi quem escreveu, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, ele introduziu a palavra Senhor, Senhor. E essa palavra no hebraico é Yahvé, né? O Jeová, né? Como alguns falam. Alguma vez na vida você cruzou com testemunha de Jeová, né? Então é essa palavra que está ali, ok? E no fundo, nas Bíblias brasileiras, elas são traduzidas no geral como Senhor, tá? Senhor. E é interessante, Moisés está usando isso provavelmente para que o povo que ele estava, porque não sei se vocês sabem disso, aqueles 5 livros, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, fugiu um. Levítico, ai meu Deus, Gênesis, Êxodo, Números. Levítico, Números, Deuteronômio, né? São os 5 livros que Moisés fez. Tudo indica que eram como se fossem sermões, ou seja, palestras, ensinamentos, portanto, que Moisés deixou para o povo judeu, porque ele não entrou na Terra Prometida, não sei se você sabe disso, então ele registrou toda a história do povo, desde o nascimento, desde a origem, e ele deixou registrado, né? Então era importante para que ele fizesse um nexo, que aquele Deus que ele encontrou lá na sarça ardente, que ele perguntou: mas como é teu nome? O que eu vou dizer para esse povo? Como é que é o nome? Que Deus que me mandou? E aí Deus falou: é aquele que existe. Jeová, uma palavra que só pode ser pronunciada porque tem as vogais no meio que foram enxertadas, né? Porque o que Deus falou para ele é meio impronunciável. Por isso os judeus não costumam dizer. Mas é daí que vem essa palavra que a gente chama Senhor. Amém?
Então, por isso, a partir daqui a gente vai ver ao longo dos textos, quando o Senhor Deus, Ele não é só um Deus etéreo, é um Deus que se comunicou com o homem, que está em contato. Ele me conhece, te conhece. Talvez você ainda não o conheça, mas Ele te conhece com certeza. Amém? Então, quando o Senhor Deus fez a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, ou seja, e também não tinha homem para arar. Ou seja, aqui está pegando um estágio, só mais uma explicação. Fala, pô, isso aqui não está desdizendo o que o capítulo 1 disse, porque lá falou tudo, né? Falou toda a criação do mundo, tal, criou o homem, a mulher, blá, blá, blá. Tudo bem. Então, uma coisa bem hebraica, ou seja, você conta, você dá um resumão, como se fosse os highlights, né? Você pega o jornal, você tem aquele resumo. No tempo que eu li a Veja, faz muitos séculos já que eu não faço isso, né? Então você tinha lá, naquelas páginas, você tinha um resumo lá, de algumas linhas, onde você tinha o resumo, e depois você quisesse detalhe, você ia pegar a matéria em si para entrar no detalhe. Então é isso. Por isso que eu estou chamando do detalhamento, né? O detalhe da criação do homem. Amém? É isso que está falando aqui. Então, nesse estágio, nessa foto aqui, é como se o homem ainda não tivesse. Então as coisas estavam feitas, Deus criou, mas elas ainda estavam começando. Né? Não tinha tido nenhuma chuva, e aí então ele está contando. Mas mesmo assim, nesse estágio intermediário da história, Deus proveu uma forma que a vegetação começasse. O versículo 6, né, conta para nós que todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície. Se você tem uma Bíblia tradicional, como alguns têm, né, as Ara, né, as Almeida, aí, você vai ver que fala lá uma coisa muito bonita. Fala, mas uma neblina subia da terra e regava. Né? Então essa água aqui, que a NVI está falando dessa forma mais direta e objetiva, né? Ou seja, é como que aquela água que tinha, né, ainda em abundância, subia e fazia aquela neblina. Né? A Nova Bíblia Viva fala, mas um vapor de água subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. E assim Deus proveu, mesmo sem chuva, para que tudo pudesse funcionar. E o texto continua, né, falando, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados leste, ou seja, ele plantou esse jardim, como uma preparação. Né? E o Senhor Deus fez nascer, então, do solo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento. Logicamente, Adão, quando nasceu, ele era vegetariano. Não sei se isso é bom ou é ruim, viu? Mas era assim que era. Né? Vai ter morte e se alimentar dos animais bem mais para frente. Né? Então, esse é o quadro que Deus está fazendo. Ou seja, Deus amorosamente cria um jardim. Ele pega lá no meio da natureza, ele deve ter achado um cantinho que ele falou, esse cantinho aqui é especial. Está bonito, não é? Não é assim? Você não anda nas ruas, de vez em quando, tem um cantinho, tem um pequeno canteirinho. Eu falo, nossa, que bonito que está aqui. Né? Então, Deus cria esse lugar, para depois a gente vai ver que Ele vai colocar o homem ali. Né? Versículo 10 fala, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Ninguém sabe explicar direito porque esse detalhe do local foi colocado aqui. Né? Talvez porque Deus quis realmente dar toda a condição do homem seguir em frente. E aí fala, né, que aí conta aquilo lá, que no primeiro fala dos rios, fala do primeiro rio, que ele vai para... E ele tinha muito ouro, né, existe muito ouro ali, no versículo 11. Depois fala que esse ouro daquela terra era excelente. Depois fala do bidélio, que é um aroma, provavelmente os primeiros perfumes saíram dessa resina que tinha, né, que era como uma goma, né, e percorre isso daí. E a terra de Cuxi, que é Gion. Depois o terceiro rio, lá do leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Engraçado que a gente vê esses dois nomes, pelo menos, Tigre e Eufrates, esses rios ainda existem. Não sei se você, de vez em quando, fuça lá, você vai ver que esses rios estão lá. Só que tem um pequeno detalhe. Né? E aí, logicamente, em 2000 anos de história, muita gente deve ter procurado ainda onde era esse jardim. Né? Mas tem um pequeno detalhe. No meio de tudo isso, teve o dilúvio. Né? Então, muito provavelmente, esse rio Eufrates não é o mesmo Eufrates, o Tigre não é o mesmo Tigre, e assim por diante. Né? Então, ou seja, é impossível. Provavelmente lá para o lado do Iraque, do Irã, tudo indica que é para aquela região, pelas orientações, né? Pelos estudiosos e tudo mais, mas não dá para a gente saber.
O que a gente pode concluir de tudo isso? Que Deus, já pelo amor que demonstrava pelo homem, cuidou dos mínimos detalhes, para que a sua vinda fosse perfeita, tranquila, o trabalho dele fosse bem suprido, bem remunerado. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o amor na formação do homem. E aqui a gente vai ver aqueles textos assim que são até poéticos, né? Versículo 7, quando fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vamos pegar isso aqui por partes. Primeira coisa que fala aqui é do pó da terra. Por que será? Primeira coisa que talvez fique claro para nós, que Deus nos fez compatíveis com o mundo que a gente vive. Né? Na terra você tem todos os elementos, no pó da terra, né? Você tem todos os elementos químicos, minerais, tudo que a gente precisa. Por isso que se fala, muito bacana você pensar em UFOs, né? Alguma coisa assim, os OVNIs, será que tem vida? Você olha de vez uma noite bem estrelada, uma noite bonita, né? Não sei se você já fez isso, a gente já fez, você está num lugar muito tranquilo, você deitar, coisa mais fantástica que tem, né? Você ficar deitado à noite num lugar onde não tem iluminação, ficar só olhando para o céu e você começa a ver, de repente uma coisa se mexe, fala, que coisa incrível, fala, só somos nós aqui. Né? Uma pergunta muito difícil de dizer, né? E que talvez a gente não precise nem gastar tempo com ela. A única coisa que a gente sabe é que a própria palavra diz, não explica os porquês, mas a gente pode inferir disso aqui, é que pelo menos para este mundo, para essa terra, nós fomos feitos totalmente compatíveis. Amém? Amém? Tem alguns estudiosos que falam que se a terra fosse um pouquinho mais torcida, aí ia acontecer, ela ia congelar, não sei o que, não teria vida. Tantas coisas que poderiam acontecer, né? Se a gente estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, um pouquinho mais longe, se a Terra não virasse, não tivesse esse giro de 24 horas, se a gente não fizesse esse ciclo de mais ou menos 365 dias, né, do ano, todas as coisas poderiam, um pequeno detalhe poderia fazer com que não acontecesse. Por isso é muito difícil a gente imaginar que tudo isso aconteceu pelo acaso, não é? Não é verdade? Mas, ok. Então, mas o que o texto bíblico fala? Que nós fomos feitos do pó, da terra. E no hebraico tem uma jogadinha de palavras que aqui, infelizmente, a gente não consegue perceber. Porque o homem é Adam, da onde vem o nome Adão, né? Adam. E a terra é Adamá. Né? Então Deus fez o Adam do Adamá. E bacana no hebraico. Para nós não faz muito sentido, ou seja, nós somos fruto da terra. Por isso fala, né? Alguns textos tão famosos, Salmos, e fala que quando o homem morrer, nós vamos voltar, somos pó, e do pó voltaremos. Amém? Então, provavelmente é uma coisa para a gente falar, quem sou eu? Por que eu me acho? Eu sou pó, e para o pó voltarei. Não é? Então, talvez seja para a gente ser um pouco humilde. Mas é interessante pensar, né, que o homem é mais ou menos, se eu não estou errado na conta, nós somos mais ou menos 70%, aqueles mais entendidos falam, somos 70% água, né? Então imagino que Deus pegou aquele pó ali, misturou, fez uma argila, e daquela argila ele fez o homem. E o texto segue falando, e aí ele, num ato de amor ainda, ele soprou nas narinas, o fôlego da vida. Soprou nas narinas. Talvez Moisés tenha feito isso de uma forma figurada para que ele, como humano, um outro humano pudesse olhar e entender. É difícil a gente imaginar Deus como um de nós, uma pessoa, a gente sabe que ele encarnou, né, em Jesus Cristo, então em Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus é história, não é verdade? Então está lá, tem registros, era um homem, dava para tocar nele, os discípulos tocavam nele e tudo mais. Os chicotes dos romanos tocaram nele também, essas coisas, ok? Mas Deus, é difícil a gente imaginar, mas é bom pensar desse cuidado. E aqui fala que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, e a partir disso, o homem se tornou um ser vivente. Mais uma vez, as Bíblias antigas têm uma palavra que fala que o homem se tornou alma vivente. Alma vivente.
E é muito legal a gente pensar nisso. Naquele momento que Deus sopra nas narinas do homem, Ele está soprando o quê? No capítulo 1 falou que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Amém? É como se ele, a partir daquele momento, nascesse um corpo, uma alma e um espírito. Como a gente imagina que nós somos feitos. Amém? Corpo, alma e espírito. Um ser vivente. Dessa forma, então, Deus forma o homem à sua imagem. E eu queria só fazer uma pequena nota aqui, e, por favor, entende, você está nos visitando, no fundo, a gente não fica aqui criticando a ciência, nem nada disso, tá? É só porque esse tema, em particular, é um tema que tem esse choque, né? E é interessante porque dentro de nós, eu mesmo, confesso a vocês, eu me converti, eu tinha 22 anos. Faz a conta. Faz a conta, faz um pouquinho de tempo, né? Então, falar que eu me debrucei para entender esse tema? Não. Fui meio vagabundo nesse sentido. Então, talvez como eu, muitas pessoas, não, mas evolução, tudo bem, não tem nenhum problema, né? Mas é interessante pensar, né, e aqui eu estou fazendo uma pequena observação sobre o evolucionismo, porque a maior parte dos defensores da teoria da evolução, né, eles defendem, né, eles não encontram lugar para a alma na equação. Certo? Como é que a alma surgiu? Da evolução. Né? Então, para eles, o homem seria 100% físico. Corpo físico. Certo? Então, sem alma, portanto. Então, só para refletir. Se isso cabe naquilo que você se entende como pessoa humana. Né? Se você é só química. O que faz você pensar, faz você se arrepender, faz você agir, faz você ficar com raiva. Como é que é isso, né? É legal a gente pensar. Bom, seguindo o texto, né? Ora, o Senhor tinha plantado no jardim do Éden, para os lados leste, a gente já leu, e ali colocou o homem que formara. Ou seja, então, ele plantou o jardim e ele colocou o homem no jardim, o famoso paraíso, né? O jardim do Éden. Então, Deus... E é interessante que aqui, né, vai falar que ali colocou o homem que formara, e depois o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Eu queria chamar a tua atenção aqui, porque outro dia mesmo, tem um grupo secular, né, um grupo de amigos do trabalho, e alguém colocou lá desses réus, né, esses cortes aí de uma pessoa, aparentemente um sindicalista, tal. Ele fala que o trabalho é bíblico, que o trabalho é maldição, né? E aí foi interessante, né? Porque aí o cara me perguntou, sabe que eu sou crente, né? Sabe que eu sou pastor, né? O cara do grupo lá. Então falou, e aí, Carlos, é isso mesmo? A Bíblia fala isso? E na hora de bate-pronto, falei, não, a Bíblia fala, né, que Deus fala, quando o homem pecou, a gente vai chegar a isso, não hoje, né? A gente vai chegar nesse ponto. Pelo pecado, Deus maldisse a terra e falou para o homem, você vai trabalhar com o suor do seu rosto. Então, a gente costuma dizer que Deus amaldiçoou o homem com o trabalho. Mas não é isso, na verdade. O que Deus fala é que a partir daquele momento, o trabalho ia ser difícil. A terra não ia, porque a terra recebeu a maldição de Deus, e ela não ia responder ao homem tão facilmente, e o homem ia ter que trabalhar para ter o que comer com o suor do seu rosto. E talvez seja assim que muitas vezes a gente trabalha, né? E a gente trabalha para ter o que comer com o suor do nosso rosto, né? Mas olha que bacana, neste momento aqui, Deus deu o trabalho. Então, se você pensa assim, alguma vez você teve uma ideia de céu, né? Aquela ideia, que a gente vai estar que nem os anjos lá, com uma harpa, lá de boa, esquece, cara. Isso não existe, né? Porque o trabalho é digno. Concorda comigo? Sim? O trabalho é digno. O trabalho a gente precisa. Tem até um dito popular, que a mente vazia, o que é? Oficina do diabo, né? Quando a gente está parado, até Davi, a história bíblica, né? Davi comeu bastante, estava lá de pança cheia no terraço lá do reino, e aí veio uma moça e fez besteira.
Já falamos disso, e um dia a gente vai ainda passar por isso, né? Então, mente vazia. Então, Deus, como nos ama, amou o homem, fez o homem para um trabalho digno. Então, aqui, digamos, podemos dizer que Adão foi o primeiro jardineiro, ok? O primeiro jardineiro. Ele tinha que cuidar dele e cultivar. A gente já viu a semana passada que Deus deu um mandato para o homem, para dominar o mundo, dominar no bom sentido, né? Gerenciar o mundo, gerenciar, ou seja, cuidar de todas as coisas, mas naquele momento do jardim, amém? Então, esse foi o amor de Deus representado ali na formação do homem. Mas a última parte é interessante que eu estou chamando aqui, e talvez essa seja mais controversa, e por isso a gente vai investir um tempinho aqui, que fala o amor na ordem dada ao homem. Deus dá uma ordem para o homem ali, ok? Versículo 9 diz para nós: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, amém? No meio do jardim estavam duas árvores especiais lá. No meio do jardim estava a árvore da vida, era a primeira dela, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Primeira é a árvore da vida. Como que é a árvore da vida? Existem pelo menos duas referências dessas árvores mais para frente, e duas delas em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Quando Jesus está falando lá para João sobre as igrejas, né, que ele dita para 7 igrejas, e ele dá uma das coisas lá para perseverar, e ele fala esse texto aqui: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Para você fingir que está acordado, vamos ler junto? Aqui? Vamos lá? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Amém? É uma promessa para nós. Se nós vencermos, se a gente ficar firme, nós vamos ter esse direito. Mas tem um texto que é muito mais didático, a gente pode dizer assim, que está no final mesmo, Apocalipse 22, 2, que fala que vai ter o rio, né, na Nova Jerusalém, vai ter o rio da água da vida, e aí você fala aqui: de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Isso me faz refletir que o motivo de Deus ter colocado aquela árvore da vida lá no Éden, no paraíso, é para que Adão, logicamente Eva e os seus descendentes, que tivessem nascido ali, pudessem desfrutar disso. Ou seja, imagina a gente na Nova Jerusalém, Jesus voltando, passa toda esta ordem aqui, nós estamos com Deus, aqueles que aceitarem a Cristo, darem esse passo de fé, e nós estaremos lá e de repente, como é que é isso, viver eternamente? Será que vai dar uma dor de barriga de vez em quando? Alguma coisa vai acontecer? Mas parece que a provisão vai existir, ou seja, talvez se a gente comer do fruto dessa árvore, das folhas dessa árvore, tomar um chazinho, tudo vai passar, não é? Talvez essa tenha sido parte do amor de Deus para Adão, lá no paraíso, colocar essa árvore lá. Ok? Eu não sei se você assistiu, como eu sou um cara mais velho, eu assisti mais filmes que vocês, provavelmente. A menos que você seja viciado, né? Assiste um monte de filme. Né? Mas passou um filme numa época que chamava Cocoon. Eu ia pesquisar, não tive tempo. Né? Não sei se vocês lembram disso, que cai um meteorito, cai dentro de uma piscina, num asilo. Era como se fosse um condomínio de idosos. Não sei se alguém viu esse filme. E era muito interessante, porque esse meteorito, ele tinha um poder energético tal que quando os velhinhos começavam a entrar naquela piscina, eles começavam a perceber que a saúde deles ficava boa e voltava tal, e de repente eles começavam até a rejuvenescer. Não sei se você assistiu esse filme, se alguém viu esse filme. Era um filme até interessante, lógico, uma ficção, mas eu fico imaginando assim as folhas dessa árvore, né? É uma coisa que é uma bênção de Deus. E ele deu essa bênção para Adão também ali. Ok? Mas fala de uma outra árvore. E essa é a árvore mais complicada da gente pensar. Porque fala primeiro que é a árvore do conhecimento. Não é? Mas que tipo de conhecimento? Conhecimento do bem e do mal.
Interessante. Talvez a gente pudesse dizer que era a árvore da tentação. A árvore da tentação. Aí podemos perguntar, por que Deus colocou essa árvore ali? Se ele amava a Adão, por que ele tinha que dar a possibilidade do Adão cair? É interessante, porque quando a gente ama, a gente não só protege. Tem até quem ama, protege. Tudo bem? Ok? Estamos juntos? Mas quem ama também ensina onde o perigo está. E ensina como agir quando o perigo acontece. Amém? Talvez isso tenha passado também pela cabeça de Deus. Porque quando ele fala não coma, é uma ordem clara, não é? Mas ele também fala das consequências dessa, se comesse, né? E quais eram as consequências? O texto fala para a gente aí, né, no versículo 17, o final, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Morrerá. Então, qual era a causa aqui? O pecado. Seria a desobediência à ordem divina. Porque Deus fala, não coma, certo? Não coma. E ele fala, mas você é livre para comer ou não. Só que saiba que vai ter consequências. Vai ter consequências. Não sei se você já parou para pensar, muitas vezes tem pessoas, né? Mesmo pessoas já batizadas, tudo mais, que de repente faz uma besteira de qualquer tipo, pode usar sua imaginação à vontade, e de repente se arrepende e vem, ajoelha, Senhor, me perdoa, tal, e Deus perdoa. Só que ele fala, querido, querida, você vai tomar, você vai cuidar da consequência do seu pecado, né? Isso acontece muito com gravidez, por exemplo, né? Deus pode perdoar, Deus abençoa tudo, mas a criança vai ter que ser cuidada, não é? Então, tão simples quanto isso. Então, nesse caso aqui, ele está falando, olha, se você pecar, você vai morrer. Aí você fala, poxa, mas Adão morreu em seguida? Imediatamente? Fisicamente, não. Mas Deus estava falando aqui, talvez o aviso, o conselho de Deus é um aviso mais profundo, porque existe a morte espiritual. E com certeza essa aconteceu imediatamente na vida de Adão, né? O que é a morte espiritual? É a separação de Deus. Até aquele momento, o texto vai falar que eles se reuniam, capítulo 3 vai falar, todo dia Deus ia lá no jardim assuntar com Adão, no começo e depois com o casal, certo? Existia um relacionamento íntimo. Aquilo que Otávio falou para a gente, que ele e a Elisa estão tentando, né? A Elisa estava falando e eu fiquei pensando muito numa coisa que o Senhor já me cobrou numa meditação que eu fiz, não nesta semana, nessas semanas que eu tenho lido Gênesis. E a gente vai falar disso, provavelmente daqui a 2 domingos, no pecado de Caim, né? Porque fala que os 2 irmãos, Caim e Abel, Deus se agradou da oferta de um, e muitas vezes a gente não entende isso dele. Ele se agradou, arbitrariamente, parece, né, da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Mas quando você começa a meditar e prestar atenção naquilo, é que um deu das primícias, ou seja, né, de todo o coração. O outro deu o troco do que tinha, né? Isso é uma coisa muito importante para o nosso relacionamento com Deus, né? Mas essa é uma história para daqui a 2 semanas, ok? Mas aqui, então, a separação de Deus tem um preço e tem um custo. E porque ela tem muitas consequências que a gente vai tratar para frente, porque aqui ele ainda não tinha pecado. Mas existe também a morte física, que ela é decretada, né? E a partir daquele momento parece que o nosso relógio cronológico, tic-tac, 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 e todos nós estamos nesse tic-tac, sim ou não? A gente não sabe quando vai acontecer. Adão ainda durou para burro, mas ele morreu um dia, ok? E essa era a promessa, porque a ideia inicial era que o homem não morresse. Ele ia poder comer da árvore da vida e viver para sempre. Tanto é que no final dessa história, e também me antecipando, Deus vai colocar os anjos lá, não fala isso? Que vai colocar na porta, expulsa Adão e Eva do paraíso, colocam os guardiões lá, os anjos guardiões, para que eles não entrem, para quê? Para que eles não possam comer da árvore da vida e viver eternamente.
porque a morte era o custo do pecado. Amém? Então, esse é o pano de fundo aqui. Então, a degradação cronológica, eu percebo cada dia que eu olho no espelho. Eu queria não perceber isso, mas, infelizmente, eu estou ficando um jovem bem maduro. Essa que é a sensação que eu tenho, né? Minha cabeça continua de jovem. Viu? Você pensa que só você que é jovem? Não, eu também, né? Então, causa e efeito. Causa e efeito. Isso nos traz uma palavra importante, que Deus colocou na vida de Adão a possibilidade de escolher, de decidir. O que era bom, naquela época era bem claro para ele, era só uma coisa. Nós temos inúmeras coisas para decidir, não é? Adão, nesse sentido, era privilegiado. Deus colocou uma coisa ali, ele falou: você sabe que eu sou bom? Você concorda que eu sou bom? Estou fazendo tudo para você? Dei esse jardim maravilhoso para você? Estou cuidando bem de você? As frutas são gostosas? Tem. Tem fruta para cuidar das suas enfermidades, da sua eternidade? Tem. Então, não coma só dessa daqui, né? E essa era a escolha. Qual é a escolha que nós temos? Então, Deus amou tanto o homem que quis dar para ele essa possibilidade. Talvez você chame isso, e normalmente chamado de livre-arbítrio. Mas se a gente tiver que ser bem honesto, o único homem que teve arbítrio totalmente livre mesmo foi o próprio Adão. Porque todos nós já estamos tão permeados das coisas do mundo, do pecado, que é difícil da gente ter a mente totalmente aberta para tomar decisão, né? Então, essa é a verdade. Então, qual é a escolha? Talvez escolher o amor de Deus e o plano dele para a nossa vida seja essa escolha. Então, como Adão escolher seguir o próprio caminho, distante de Deus e distante da sua proteção. Essa é a escolha que nós temos. Então, para a gente terminar, uma implicação do amor de Deus para a nossa vida. E eu não quero esticar muito isso, eu quero ser muito cirúrgico hoje. A gente pode chegar à conclusão que, uma implicação prática, que Adão foi chamado para cuidar do jardim de Deus, que a gente pode falar do mundo, né? Certo? Que ele tinha dado o mandato para o homem cuidar. Mas Adão não se encontrou digno. Aí você vai, mas a gente não chegou nisso nesse texto. É verdade. Mas como desse filme a gente já conhece a história, né? Eu estou falando que Adão não se encontrou digno. Adão foi proposto um teste, Deus propôs para ele um teste, o teste do jardim, tá? E ele não passou. Ele escolheu talvez a dúvida, talvez com certeza a desobediência, e você pode travestir, se você quiser pensar na sua própria vida, você fala, eu prefiro a minha autonomia, né? Quando a gente pega a bandeira da autonomia, no fundo a gente está falando, eu não quero Deus, eu quero eu. E aparentemente foi o que aconteceu com Adão, tá? Outra coisa interessante dessa implicação é que nenhum outro homem na história foi encontrado digno dessa história. E aqui, porque nenhum outro homem consegue passar nesse teste que está diante de nós todos os dias. Escolher Deus ao invés das coisas do mundo, certo? Isso nos inclui. Infelizmente me inclui, eu falo, mas pastor, pastor, carne e osso, humano. E essa decisão todo dia a gente tem que encarar, certo? Por mais que nós tentemos ser bons, por mais que a gente faça as coisas certas, quanto a gente estiver fazendo as coisas pela nossa própria vontade e de acordo com a nossa cabeça, vai ser muito difícil. Em Romanos 5,14, Paulo diz que Adão era um tipo, uma figura daquele que haveria de vir, né? E eu vou então mostrar aqui, mas eu estou me antecipando. Espera um pouquinho, deixa Romanos quieto aqui, né? Então, nenhum outro homem foi encontrado digno. E talvez a gente não precise ir muito longe, não sei se você acompanhou qualquer notícia dessa semana aqui, para dizer que a atual situação do mundo é prova disso, né? Deus nos deu o mundo para cuidar, e olha no que deu. Uma vez ele já teve que acabar, porque o negócio estava tão perdido que ele deu o dilúvio, deu um Ctrl Alt Del, né? Os antigos vão entender, né? Começou de novo, e já está de novo aí, estamos às portas de alguma coisa feia. Cada semana a gente está na iminência de mais guerras. Jesus falou, né? Mateus 24,
Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. E aí um monte de gente querendo dizer para a gente como a gente deve agir, o que a gente deve tomar, como é que a gente deve se medicar, essas coisas todas. Mas essas coisas sem Deus não vai resolver. Por isso, Jesus é tido, né? Paulo vai falar disso, por isso eu falei de Romanos, como o segundo Adão. Ele foi o único digno dessa missão, né? E a gente pode dizer que Jesus foi o maior jardineiro, foi obediente até a morte. Eu tinha posto uma coisinha aqui, mas eu procurei. Lembra os jovens aí vão lembrar? O jardineiro é Jesus, lembra? E as árvores somos nós, né? O jardineiro é Jesus e nós somos as árvores, né? Paulo fala que nós somos o plantio, a lavoura de Deus, ok? É interessante isso. E assim ele nos transferiu a graça da reconciliação. Como é que a gente pode então ver esse começo da história? Deus, num ato de amor, fez o mundo que a gente vive, todo o planeta, todo o universo, e depois ele nos criou. A gente leu o trecho do Salmo 139, semana passada, que fala: Deus, você nos criou, você conhece a gente no ventre da nossa mãe, ele já conhecia, sabia todos os nossos dias. Esse é o Deus. Nos criou com todo amor, mas ele sabe exatamente qual é o problema para que a gente pode encarar se nós decidirmos andar sem ele na vida, né? Lendo só um pedaço de Romanos aqui, Romanos 5, estou lendo na NVT, versículo 16, fala assim: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus em Jesus Cristo nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Nós nunca vamos conseguir ser justos em nosso próprio esforço, longe de Jesus. Isso a Bíblia chama de salvação, né? E esse último texto que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em João 15, Jesus quando está falando com os discípulos, né? E ele fala, quando ele fala eu sou a figueira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E aí ele fala no versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E isso, de novo, traz para nós a escolha. A escolha. Jesus fez uma escolha muito dura, que custou a sua vida e custou muito sofrimento antes da morte que ele teve na cruz, né? Mas por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. Ele tomou a cruz e pagou o preço pela restauração de todo aquele que o escolher. Então, essa escolha, a gente pode falar que a decisão é uma escolha, né? E dentro disso existem duas vertentes que a gente poderia falar. Existe uma escolha que todos nós somos chamados a fazer num dia, uma decisão. Falar, eu quero seguir minha vida sem Cristo, sem entender o que Ele fez por mim, e falar que eu não consigo fazer as coisas certas, eu não consigo alcançar o céu sem Ele. E aí existe uma decisão que uma vez na vida a gente tem que fazer. Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho feito muita coisa errada e que eu preciso da sua ajuda. E esse é o convite, é uma escolha linda e importante. Mas para aqueles que já fizeram essa escolha, existe uma outra decisão que nós temos que fazer toda manhã. E aí eu olho para vocês daqui e estou vendo tanta gente parecida comigo aqui. E existe uma escolha que eu tenho que fazer toda manhã. Primeira coisa, a hora que eu saio da cama. Certo? Marquei um compromisso com Deus, a hora que for. Se puder ser às 9, melhor, né? Mas 6:30 da manhã,
Aí eu toco o despertador, está tão gostosinho, está frio, ou está quente, hoje o dia vai ser difícil. E aí, de repente, quando eu vejo das 6h30, deu 6:45, deu 7, aí tenho que sair correndo, tomar banho, ir para o trabalho, e o compromisso com Jesus ficou para trás. Impressionante e é interessante que muitas vezes são nesses dias que alguém nos fecha no trânsito, e aí a primeira coisa que bênção, né? Não é assim que a gente fala, né? Quando alguém, um motoqueiro, faz aquela barbaridade e ainda passa reclamando com você. Vai para lá, vai para lá. O Cachá lá, pode ir lá, né? Não sei se o Cachá faz isso. Né? A gente na Raposo, de repente você está normal no lugar, de repente passa um motoqueiro. Vai para lá, vai para lá. Aí você que Deus te abençoe. Né? Então são essas pequenas decisões que Deus nos chama a cada momento da vida. Cada momento da vida. Toninho com os carros que chegam lá, né, Toninho? Cheio de barro lá para lavar, fala, abençoado, por que não lavou antes, tal? Essa é a nossa vida, uma vida de escolhas. Assim como Adão, que acabou não passando no teste. Graças a Deus, por Jesus, o nosso segundo Adão, o maior jardineiro, aquele que não abandonou o jardim e que passou no teste e obedeceu até a morte, morreu na cruz por nós, para que a gente pudesse ter uma chance, para que como florzinhas de Jesus, certo? Como lavoura de Deus, nós tivéssemos a chance de florescer e ter uma segunda chance. Esse é o Espírito de Jesus. Que a gente possa ler todo o livro de Gênesis, todos os livros da Bíblia, ainda mais os do Antigo Testamento, tendo essa noção. Gente que conhece o fim da história, sabendo que todos os textos bíblicos apontam para Jesus. Amém? E a gente pode falar que Jesus é o nosso segundo Adão, é o nosso maior Adão, é o nosso melhor Adão, é o nosso melhor e excelente jardineiro, aquele que veio para restaurar o mundo. Isso não aconteceu. Você olha à sua volta e fala, mas como? O mundo está uma loucura. Mas dentro desse mundo, aquele que decide andar com Jesus pode fazer a diferença até que ele volte. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, nós te somos tão gratos pelo amor que o Senhor demonstrou, Pai, na cruz. Pelo amor que o Senhor demonstrou enviando Jesus. Há poucos dias a gente estava comemorando o nascimento dele, o aniversário do nascimento dele, Senhor. E nós queremos aprender, ó Pai, a fazer as escolhas certas, ó Pai, para a nossa vida. Talvez quando a gente olhe para lá, e como o Senhor fez comigo essa semana, a semana passada, Pai, e eu ali me preparando para a meditação, para ver o que a Tua palavra vinha, e eu vi que, como Caim, eu estava reservando para Ti alguma coisa de segunda linha. Não as prioridades, não as primícias, como a Tua palavra fala. Então, Senhor, nos ensina, nos perdoa e nos mostra, Pai, como recomeçar. Que a cada dia, Pai, nós possamos tomar a decisão de nos aproximarmos de Ti um pouquinho mais. E a cada dia, até que o dia perfeito esteja sobre nós, da volta de Jesus. Em nome dele a gente te ora. Amém.